É porque hoje a gente vai falar sobre o nosso amor mesmo, né? Amor ao próximo. O assunto de hoje, assim, que você liga a TV hoje, era um assunto só, assim, né? A vacina que foi liberada pela Anvisa e aquela disputa que virou política, a vacina da Fiocruz, a vacina do Butantan, aquela coisa, a vacina do Dória, a vacina do Bolsonaro, você não sabe que vacina que você vai tomar, enfim, mas não sabe nem se você vai tomar a vacina, ou se você vai ter que tomar, mas assim, eu não vou nem entrar nesse mérito de discussão, mas eu vou só pegar uma frase de uma pessoa que, eu não vou nem entrar no mérito se ela tem razão ou não, mas se a vacina fosse totalmente, vamos dizer assim, em condições normais de temperatura e pressão, com vários e vários anos de estudo, como se faz mesmo uma vacina, essa pessoa disse assim, eu vou tomar, mas não é por mim que eu estou tomando, não só por mim, eu vou tomar porque as pessoas que não podem ser vacinadas precisam que eu tome. Eu não estou discutindo se isso vai dar certo com o Covid, tá, gente? Eu não estudei as vacinas do Covid. Eu estou confiando, não vão ter que tomar, vão tomar. Vamos tomar essa semana, inclusive, lá, o pessoal que trabalha com a gente lá. Então, assim, eu não estou discutindo se vai dar certo, só estou pegando essa frase dessa pessoa, eu vou tomar, porque as pessoas que não podem receber a vacina dependem que eu tome. Porque a finalidade de uma vacina, a gente sabe muito bem, não é imunizar o cidadão, mas é imunizar a sociedade. Inclusive aqueles que não podem ser, aliás, aqueles que não podem ser vacinados, porque tem pessoas que não podem ser vacinadas. Então, a finalidade da vacina é imunizar a sociedade. Então, em condições normais de temperatura e pressão, quando você for decidir se você vai tomar ou não a tal da vacina, pense que a finalidade não é o seu umbigo, não é a sua imunidade que nós estamos conversando. Nós precisamos que o vírus pare de rodar na sociedade. Então, a sociedade tem que estar imunizada. Isso é uma vacina em condições normais. Não estou fazendo politicagem nenhuma, nem estou falando para ninguém tomar vacina. Só estou dizendo que é assim, é para isso que a vacina é feita. Então você toma, não por você, mas para todo o bem da sociedade. Sabe o que é isso? Também é uma demonstração de amor. Também é uma demonstração de amor. Aliás, essas conversas que estão sendo travadas desde a iminência da permissão da vacina, essas conversas sobre toma ou não toma, sobre essa questão de você, em relação ao próximo, você está fazendo isso pelo próximo, não só a vacina, a questão das máscaras também, a questão do lockdown, todas essas questões que foram levantadas durante a pandemia, e sempre pensando no outro, você deixa de fazer isso pelo outro, você usa a máscara pelo outro, você deixa de circular pelo outro, e assim, sempre pensando no outro. A teoria é muito bonita, mas parecia uma coisa nova na sociedade. Só que nós sabemos que dentro do cristianismo isso não é novo. Isso não é novo. Dentro do cristianismo, aquilo que nós fazemos, eu e você fazemos, também é pelo outro. Também é pelo outro. Dentro do corpo da igreja, aquilo que eu e você fazemos, também é pelo outro. Ou deveria ser. Quando o Senhor Jesus disse para as pessoas que queriam segui-lo, quando ele falou assim, vocês querem me seguir? Toma a tua cruz e me siga. Ele já estava dando indícios de um esvaziamento, de que a vida do cristianismo não é uma vida de plenitude de ego, mas é uma vida plena de altruísmo. E depois naquela cena incrível que João pinta, o evangelista João pinta a partir do capítulo 13, daquela última noite entre o Senhor Jesus e os seus discípulos, quando Jesus diz assim para eles, eu tenho um novo mandamento para vocês. Um novo mandamento. Vocês se lembram qual que era esse novo mandamento? Amem-se uns aos outros. Como? Eu vos amei. Por que é novo esse mandamento? Como eu vos amei.
Porque ele supera um primeiro que existia: ama o teu próximo como a ti mesmo. Acontece que se eu amar você, meu querido, como eu amo a mim, coitado de você. Porque dentro do meu egoísmo, eu penso que eu me amo, mas eu só me destruo. Porque é assim que é o pecado. O pecado, tendenciosamente, ele nos destrói. Por mais que nós façamos coisas que nos agradam, mas elas nos destroem. Se eu te amar como eu amo a mim mesmo, eu vou te destruir. Por isso que esse novo mandamento de Cristo é sublime em relação a todos os outros, em se tratando de mutualidade. Amem o teu próximo, como amem-se vocês, entre vocês, como eu amei vocês. E como é que Cristo nos amou? Quem pode falar? Como é que Cristo nos amou? Entregou a sua vida. O que mais? O que mais? Quero mais duas coisas. Como Cristo nos amou? Encarnou. Só o fato dele ter vivido entre nós é uma grande demonstração de amor de Deus. Deus é aberto. Mais uma. Como é que Cristo nos amou? Vamos para mais uma de como é que Cristo nos amou? Morreu por nós. Tudo isso está falando a respeito de atitudes que Ele tomou em sua vida em direção a nós e não a si próprio. Nós vamos ler como é que Cristo nos amou. Porque Ele disse isso para os discípulos, e isso se estende para nós. Amem-se vocês, entre vocês, como eu amei vocês. E nós vamos ver como é que Cristo nos amou. Esse quadro é pintado lá em Filipenses capítulo 2. Abram lá. Filipenses 2. Aquilo que é contra o egoísmo, nós chamamos de altruísmo. Pensando no próximo, pensando no outro, pensando no teu irmão. Essa é a base da nossa estrutura como igreja. É pensando no outro que nós evangelizamos. Ou não é? Quem consegue evangelizar pensando em si próprio? É pensando no outro que nós fazemos discipulado. É pensando no outro que nós desenvolvemos os nossos dons. É pensando nos nossos irmãos. Porque eles dependem que nós façamos assim. Ontem o Rafa, na oração dele, ele agradeceu por cada um de nós que estamos aqui nesse corpo. Vocês se lembram disso? Cada um de nós que Deus colocou aqui juntos nesse corpo IBI, para que nós nos edificássemos. Vocês se lembram dessa oração dele? Eu me lembro certinho dele falando isso. Não é à toa que nós estamos aqui. Como bem disse o Rafa na oração, nós estamos aqui para que nós nos edifiquemos. E quando nós recebemos membros em comunhão, é para que Ele nos edifique, para que Ele também seja edificado por nós. Nós fazemos parte do corpo da igreja, não é simplesmente para enchermos esses bancos. Muito menos ainda achar que de alguma forma a igreja depende, por exemplo, da sua oferta financeira. Longe disso. O Criador de tudo não precisa disso, pode ficar tranquilo. Não é um mero clube, mas é um organismo vivo que cresce, onde a pedra fundamental é Cristo, e onde a distribuição dos dons dele, que Ele deu para nós, nos dá edificação, para que esse edifício cresça. Só que para isso é necessário que nós tenhamos o mesmo sentimento de Cristo. Filipenses 2.
Filipenses 2:5. Nós vamos ver aqui um dos quadros de como Cristo nos amou. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. E nós vemos nesse quadro pintado, parece que a cada versículo que Paulo está escrevendo para os irmãos ali de Filipos, parece que a cada versículo ele está descendo um degrau da humilhação de Cristo, um degrau a mais do seu esvaziamento. Aliás, esse trecho é aquilo que as pessoas chamam de teoria do esvaziamento de Cristo. Como é que chama a palavra lá? Kenosis. Teoria do esvaziamento de Cristo. Porque ele, embora sendo Deus, ele jamais deixou de ser Deus. Jamais deixou de ser Deus. Mesmo sendo Deus, ele jamais considerou que isso era algo a que ele devia se apegar, ou era algo que ele devia usar como em seu benefício próprio. Tirar proveito disso, tirar alguma casquinha. Ele jamais fez isso. Vocês se lembram quando ele estava no deserto, ele estava lá 40 dias já jejuando, e aí Satanás aparece para ele, o diabo aparece para ele e fala assim: você está morrendo de fome, por que você não transforma essa pedra em pão? Vou te falar uma coisa, se fosse eu ou você, que tivéssemos o poder, estou falando o poder de Deus não, porque se nós tivéssemos o poder de Deus, naquele momento nós transformamos aquela pedra numa lasanha, não era nem em pão, era numa churrasqueira cheia, não era nem em pão. Mas se nós tivéssemos a oportunidade de transformar a pedra em pão, nós faríamos, porque nós não somos Deus. Mas ele jamais usou em seu benefício próprio o fato de ele ser Deus. Jamais. Mesmo os milagres que ele fazia nunca era para si próprio. Nunca era para si próprio. E ainda assim nunca era para aparecer, mas era para que Deus fosse glorificado através disso, e para que as pessoas ali crescem que ele tinha um plano divino, e que ele era Deus mesmo, Yahvé encarnado, o Messias esperado, mas nunca em autopromoção. Aliás, quando o diabo fala para ele: por que você não se joga de cima do pináculo e fala para os anjos virem te pegar? Olha que sensacional, que show, que acontecimento que seria. E mesmo na cruz, quando ele está crucificado, quando ele está sofrendo, quando ele é oferecido um mínimo de um vinagre para que ele pudesse amenizar o seu sofrimento, nem ali ele tomou. Incrível como ele não fez nada para diminuir o seu sofrimento. Pensa se fosse eu ou você, com um mínimo de poder para fazer tudo em nosso benefício. Aliás, nós temos, não o poder de Deus para isso, mas nós temos oportunidades, onde nós podemos escolher entre eu ou os meus irmãos. E com sinceridade, gente, de coração, quantas vezes nós escolhemos pelos nossos irmãos? É porque eu tenho que te falar, mas assim, eu tenho vergonha de estar dando essa mensagem, porque eu também não sou. E ele esvaziou-se a si mesmo e veio na forma de servo, não na forma glorificada como o mundo gostaria de vê-lo. Aliás, na forma glorificada como o mundo um dia o verá. Mas não foi dessa forma que ele veio. Veio na figura de um servo, tornando-se semelhante aos homens. E só o fato de ter a semelhança com os homens já é uma forma humilhada de Cristo. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte,
e até a morte mais humilhante da época. A cruz central. A cruz central. Só que aquele que estava pendurado na cruz central é Deus. Não é nem perguntar se ele havia feito algo de errado, porque nele não havia pecado nenhum. Nunca houve. Nunca houve a oportunidade de pecar, porque em Deus não há pecado. Não há pecado em Deus. Mesmo assim, Deus pregava na cruz aquilo que os judeus, que Paulo chama de loucura na carta aos Coríntios, a fraqueza dos judeus vendo o seu Deus pregado na cruz, e a loucura dos gentios vendo um Deus humilhado. Foi assim que ele nos amou. Uma vez eu estava lendo uma tira do escritor americano, e ele disse assim, que quando ainda ecoava o barulho da mordida no fruto proibido, lá no jardim, ali o Senhor Jesus, tendo nos amado, ele decidiu se entregar por nós. Mas eu digo um pouco mais. Lá em Gênesis 0, para nos amar, para que nós mostrássemos a sua glória. Um dia nós mostraremos ainda mais. Mas Ele nos criou para que nós fôssemos amados por Ele. Mas não amor de sentimento, mas um amor de fato e de verdade. Foi por isso que Ele pagou o preço do meu pecado do Senhor na cruz do Calvário. Que aquilo que nós merecíamos, por conta do nosso pecado, era a condenação eterna. Infelizmente, é largo o caminho e muitas são as pessoas que vão para lá. Mas graças a Deus, Ele nos escolheu e abriu os nossos olhos. Ele nos deu de presente a vida que Ele venceu na cruz do Calvário. E quando Ele ressuscitou, Ele disse para nós: esperem, que o momento de vocês vai chegar. Foi assim que Ele nos amou. E é assim que Ele determinou que nós fizéssemos entre nós. Pesado, né? Pesado. Uma vida totalmente esvaziada em favor do próximo. Pesado. E aí, eu ou você podemos pensar assim: mas Ele é Deus, né? Jesus Cristo é Deus, Deus consegue. Eu estou muito longe de ser Deus. Aliás, infinitamente, nem vou entrar nesse mérito. Mas Ele consegue, agora Ele sabe que eu não consigo. Acontece que quem está escrevendo essas palavras não é Jesus Cristo, a parte de inspiração divina. Mas não é Jesus que está escrevendo essas palavras. Quem está escrevendo essas palavras é o apóstolo Paulo. Está segurando a caneta ali, pelo menos. Oi, Lucas. Não sei, mas não é Jesus que está escrevendo essas palavras. E aí, quando eu ou você pensamos assim, que Cristo é Deus, está muito longe, ninguém jamais vai conseguir viver uma vida assim. Na continuação do capítulo, a gente vê o apóstolo Paulo falando algumas coisas. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Uma outra versão nesse versículo 12 diz assim: desenvolvei a vossa salvação
É isso que ele quer dizer quando ele diz: ponham em ação a salvação de vocês. Versículo 14: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Eu quero destacar nessa nossa leitura esses dois últimos versículos. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com vocês. Duas coisas desse texto que a gente leu. Primeiro, ponham em ação a salvação de vocês. E depois, esses últimos versículos que nós lemos, a alegria que Paulo tinha por ter a sua vida como oferta. Por ter a sua vida como oferta. Aliás, para ter a sua vida como oferta, para que a vida dos irmãos também seja como oferta. É isso que ele falou no versículo. Uma oferta de bebida, uma oferta de libação. Essa oferta era derramada sobre outra oferta para dar cheiro e perfume àquela oferta que estava ali no holocausto. É isso que Paulo está dizendo. Se a minha vida for considerada uma oferta para vocês, para que a vida de vocês também seja uma oferta, eu me alegro e alegrem-se comigo. Para que a minha vida e a sua seja considerada uma oferta, tem que ser uma vida de doação, tem que ser uma vida de altruísmo, tem que ser uma vida pensando no desenvolvimento dos nossos irmãos. Por isso ele diz no começo desse pequeno texto: desenvolvam a salvação de vocês. Desenvolva a salvação, a sua salvação. Desenvolva aquilo que Deus te chamou para fazer. Sabe por quê? Porque é exatamente esse o local da igreja que está precisando ser desenvolvido. O seu, o meu. Já pensou nisso? Você já pensou que o nosso corpo aqui não é simplesmente para você vir aqui nos encontrar comumente, mas é para você descobrir qual é o seu lugar aqui no corpo e desenvolver o seu dom, e desenvolver de uma forma ofertiva, para que isso seja uma oferta. Quando nós falamos sobre ofertas, a primeira coisa que vem na nossa cabeça capitalista é o gasofilácio, é o baúzinho ali do dinheiro. Mas não é só isso que é oferta, querido. Não é só isso que é oferta. A minha vida e a sua também pode ser uma oferta dentro do corpo. Eu já participei de algumas igrejas, outros corpos, em outros momentos. E talvez você também, infelizmente, nós presenciamos algumas vezes pessoas reclamando da igreja onde ele está. Porque a igreja não faz isso, porque a igreja não sei o que, a decisão não sei o que, porque não sei o que, blá, blá, blá. Você já pensou que de repente parte do problema pode ser porque o seu dom não é engajado no corpo como deveria ser? E você já pensou na diferença que pode fazer no corpo da nossa igreja? E nesse ano que se inicia, se o seu dom for realmente desenvolvido, se você resolver desenvolver a sua salvação aqui para o nosso corpo, nós precisamos de você, querido. Nós precisamos que você levante dessa cadeira, desse banco, desse sofá aí na sua casa. E desenvolva a sua salvação, desenvolva o seu dom, desenvolva o lugar para onde você foi chamado aqui nesse corpo.
reclamar, seu reclamão. Para de reclamar. Hoje em dia o pessoal gosta de escolher a igreja, assim, eu quero a igreja porque, nossa, tem estrutura para os meus filhos. Você vê a estrutura kids? Nossa. Não, tem ambientes climatizados. O pessoal parece que está comprando um apartamento. Não, eu gosto de escolher a igreja porque tem intercâmbio, não sei, igreja fulano de tal, aí tem marketing, né? A igreja, não sei o que, da Lagoinha. Mas tipo assim, a igreja não sei, tem nada de Lagoinha. Não é nem no bairro Lagoinha. Por que tem a marca da... Marca! Pô, escolhe igreja assim, do pastor fulano de tal, do bispo não sei das quantas, porque tem um canal. Nossa, eu tenho um pouco de preguiça. Agora eu já ouvi da boca de irmãos que vieram inclusive para cá, que foram tocados para estarem aqui, sabe por quê? Porque viu necessidade do dom dele desenvolvido aqui. Porque veio aqui e viu que alguma coisa estava faltando e que ele podia contribuir. E sentiu chamado para estar aqui. Glória a Deus por essas vidas. Porque identificaram a necessidade do corpo, sentiram Deus chamando para estarem aqui. E o desenvolvimento dos seus dons tem sido uma bênção para nós. Meu querido, você é abençoado por estar aqui nesse corpo da igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu também quero ser abençoado pelo seu dom. Eu também preciso. Não é questão de querer, eu preciso. O Rafa é nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Esse é o dom dele, ser pastor. Mas ele precisa do meu e do seu também. Sabia que o pastor também precisa ser abençoado pela igreja? Edificado pela igreja? Sabia que ele não é super-homem? O pastor parece repartição pública, né? Vai chamando, precisa disso, precisa daquilo, precisa disso, precisa daquilo, precisa disso, precisa daquilo. Sabia que ele também peca? Sabia que ele também enfrenta dificuldade? E ele também precisa ser edificado. Essa é uma mensagem clamando por ajuda sua. Para que de uma vez por todas Deus coloque no seu coração que a nossa igreja precisa do seu desenvolvimento. Porque agora nós não estamos mais falando de Cristo, mas nós estamos falando de um ser humano pecador, Paulo. Aliás, quando ele fala sobre si, ele não se diz um pecador, mas ele se diz o maior de todos. É assim que ele escreve para Timóteo. O principal dos pecadores. E eu tenho para mim um motivo pelo qual ele diz isso. E um motivo pelo qual eu realmente acredito que ele se achava assim. Porque Paulo foi um dos maiores perseguidores dessa igreja de todos os tempos, na sua época. A primeira vez que nós encontramos Paulo nas Escrituras, vocês lembram onde que era? O que ele estava fazendo? Estava ajudando no apedrejamento de Estevão. E é muito, muito interessante a descrição que ele faz a respeito de si próprio no capítulo 3 de Filipenses. Está tão pertinho? Vamos ler. Filipenses 3, olha a descrição que ele faz sobre si próprio. 3 e 5. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, não há na lei, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele está dizendo assim, eu, Paulo, judeu, me gabava disso, da minha posição. Eu tinha uma ótima posição perante os homens.
Assim como nós julgamos, não julgamos, mas assim como nós dissemos a respeito de Jesus ser Deus, agora nós olhamos para Paulo e é o grande Paulo. Aliás, era Saulo, o grande. Saulo, hebreu da gema, hebreu de hebreus, judeu, quanto à lei, fariseu. Ele não era um judeu que seguia a lei mais ou menos, não, ele era fariseu, o supra-sumo da lei, aqueles que estudavam realmente a lei. Fariseu, mas não era aquele fariseu que falava, mas não fazia. Sabe aqueles que Jesus julgava no final dos evangelhos? Paulo não era assim. Ele fazia o que ele pregava. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele pregava e ele vivia o farisaísmo de verdade. E quanto ao zelo, ele era tão zeloso com o seu farisaísmo, que ele era um perseguidor da igreja. De tão zeloso que ele era. Olha que posição incrível que Paulo tinha na sociedade, no contexto onde ele estava inserido, estudando na melhor das faculdades de Jerusalém, lá aos pés do Gamaliel, perseguidor da igreja, temido. Os cristãos, quando sabiam que Paulo estava chegando, os cristãos temiam de medo. Aliás, temiam de medo, você pode ser de medo. Temiam Paulo pelo seu zelo na perseguição. Tanta verdade que depois da conversão dele, quando ele chega lá em Damasco, Ananias não queria ir lá, lembra? Deus disse para Ananias: Ananias, vai lá, que o Paulo estava. Falou: você está louco, Deus? O Paulo está lá, você está louco. Ananias não queria ir lá, porque tinha medo, porque Paulo era zeloso. O que Ananias não sabia é que no caminho até Damasco, o coração de Paulo tinha sido quebrado por Jesus, transformado. E o versículo 7 é incrível. O que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Tem uma versão que fala que passei a considerar como esterco, por conta de Cristo, para conhecer Cristo mais e mais. E sabe, no começo dessa carta aqui, ele disse que se sentia dividido, porque ele estava preso quando estava escrevendo, ele não sabia o que podia acontecer, de repente ele podia ser morto mesmo. Não foi o que aconteceu nessa prisão, dessa primeira, quando ele escreve a carta aos Filipos, mas poderia ter acontecido. Estava preso. E aí, no começo da carta, quando ele estava escrevendo os Filipenses, ele falou assim: eu me sinto dividido, porque eu tanto gostaria de estar na glória com o meu Senhor, como também eu sei que vocês precisam de mim aqui para desenvolver vocês, para ajudá-los, para que a vida de vocês também seja uma oferta assim como a minha. Eu estou dividido. Agora, quem está dizendo isso é o homem que lá no capítulo 12 da carta aos Coríntios, ele falou que viu o terceiro céu, ele viu coisas que ele não podia falar, ele viu a plenitude da glória. É o homem que diz que para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. O morrer é muito lucro, e ele sabia do que ele estava falando, e ainda assim ele se sentia dividido. Ele queria tanto estar lá naquele lugar que ele viu, mas ele amava tanto os irmãos, que se Deus escolheu a vida dele para que ele ficasse aqui mais um pouco para desenvolver os irmãos, ele estava feliz com isso. De altruísmo, de alguém que enxergou a glória e mesmo assim se sente dividido por amar os irmãos e ajudá-los a se desenvolver. E aí você pode pensar assim: mas o apóstolo Paulo não dá para competir com ele. É muito, né? Assim, Jesus é Deus, nem entra no meio da questão. Agora, Paulo é Paulo, não vai ter outro Paulo. Pode ser que você pense assim. Só que o texto de capítulo 2 continua. No versículo 19, Paulo vai falar a respeito de um outro personagem,
espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo, e o que dá a entender é que todos menos Timóteo, porque não conheço ninguém que tem tamanho sentimento por vocês. Timóteo que na idadezinha de rapaz ainda, quando Paulo passa pela segunda vez lá na cidade de Listra, e ele vê um jovenzinho tocando violão, ele fala: mas o que é aquele rapazinho ali? Eu ofendeu nisso, Paulo, você esqueceu dele, Timóteo, cresceu, está grande, Timóteo, vamos encarar umas jornadas aí? E todos falavam tão bem de Timóteo, na região de Listra. Ele era conhecido pelas igrejas, seu testemunho era conhecido pelas igrejas. Vamos comigo, Timóteo? Deixa a mãe, deixa, vai lá. Tão novinho, ele dedicou a sua vida para estar junto com Paulo nas aventuras, nas viagens. E que incrível que deve ter sido em todas as jornadas. E como ele aprendeu, junto com Paulo, a se interessar tanto pelos irmãos. E que lição que isso é para nós? E aí você pode pensar: mas Timóteo andou com Paulo, se eu tivesse um Paulo para andar junto. Mas o texto continua. E por último, ele vai falar de um último personagem que nós nunca ouvimos falar e jamais foi falado de novo na Bíblia. Versículo 25: contudo penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato ficou doente e quase morreu. Ele fala agora sobre um sujeito chamado Epafrodito, que quase morreu no serviço, quase morreu por ajudar o irmão. Mas sabe qual era a preocupação dele? A preocupação dele não era que ele quase morreu, a preocupação dele era que os irmãos estavam tristes porque ele quase morreu. Eu e você, na beira da morte, eu não sei se a gente vai se preocupar tanto com os irmãos. Mas a tristeza dele era saber que os irmãos estavam tristes porque ele estava doente. Olha que coisa, que altruísmo. Dedicando a sua vida, chegou à beira da morte. Porque foi ofereceu a sua vida junto com os irmãos de Filipe, para ajudar Paulo. E para encerrar, versículo 29: peço que vocês o recebam no Senhor. Paulo está enviando Epafrodito de volta lá para a igreja de Filipos, né? Peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Peço a vocês que recebam o Senhor com grande alegria e honrem homens como este. Epafrodito não é o homem mais pregado nos cultos, nem a sua vida mais estudada nas EBDs. Não tem o destaque de outros grandes personagens bíblicos. Não tem capítulos e capítulos sobre a sua vida. Não tem. Mas sabe o que ele tem? Eu não sei se naquele momento, quando ele voltou, de fato ele foi recebido como homem. Mas sabe o que ele tem? Ele tem o seu nome registrado aqui na história. E até hoje esse homem serve de exemplo para todos. Porque ele chegou à beira da morte.
por entregar a sua vida em serviço pelos seus irmãos. Eu não sei se ele recebeu a honra dos homens, mas Deus já o exaltou por ele estar nas Escrituras. E um dia nós vamos conhecer. E o que é que nós vamos dizer sobre Epafrodito? Agora, esqueça escalas. Não existe escalas entre os homens. Todos nós somos terrivelmente pecadores. Essa mensagem de hoje é um convite para 2021. É um convite para que a sua vida seja uma oferta para ajudar a minha vida a também ser. Que Epafrodito ecoe nos nossos corações, mesmo depois que nós saímos daqui. E que o Senhor Deus também continue falando conosco através do seu Espírito.